Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à TV Economista. Nós temos hoje aqui o prazer de receber Carlos Mussi. Muito obrigada, Carlos, pela presença, viu? Boa noite. Obrigado a vocês. A gente agradece muito. E hoje a gente vai falar, o Carlos vai falar para a gente sobre como a gente pode trilhar um novo caminho para o desenvolvimento a partir de uma distribuição de renda baseada em investimentos em tecnologias limpas e gastos sociais. O tema da nossa live de hoje é modelo Big Push ambiental e a superação da desigualdade na América Latina. O moderador da nossa live é o Antônio Prado. O Antônio é o coordenador da Comissão de Políticas Públicas de Superação da Desigualdade Social aqui do Corecon São Paulo. Antônio, mais uma vez, obrigada por mais uma live sobre desigualdade social, viu? Obrigada mesmo pela cooperação. E eu vou passar a palavra primeiro para o Pedro, presidente do Corecon. Boa noite, presidente. Bem-vindo. Muito obrigado, Denise. Obrigado, Prado. Obrigado, Carlos Mussi. Érica, que está aqui conosco, e todos aqueles que nos assistem também na TV Economista. Eu acho muito importante esse tema, embora conheça pouco, porque ele faz parte desse grande arcabouço que o Corecon São Paulo está tentando oferecer à sociedade, através de lives, estudos, divulgação, sobre as políticas públicas destinadas à superação da desigualdade. Não apenas como cidadãos, mas especialmente como economistas, nós temos a obrigação de buscar uma maior igualdade dentro da sociedade. Algo que corte o extremo da miséria, ao menos. E eu acho que todas as iniciativas elas são positivas nesse sentido, e estamos hoje para ouvir um especialista nesta tarefa, pelo currículo que tem. E eu agradeço muito ao Carlos Mussi por aceitar, ao Prado por ter convidado, a Denise que vai fazer o meio-campo aí, e todos os que estão aí presentes também na nossa live vão gostar, com certeza. Obrigada. Deixa eu só reforçar o currículo aqui do Carlos, então. O Carlos é mestre em economia, ele é economista da CEPAL desde 83, diretor do escritório da CEPAL no Brasil desde 2011, é especialista em temas de políticas macroeconômica e fiscal e de crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil e da América Latina. O moderador, Antônio, da nossa live, ele é doutor em economia e professor, trabalhou no DIEESE, no Senado Federal e no BNDES, integrou-se aos quadros da ONU em 2009, onde serviu como secretário executivo adjunto da CEPAL, em Santiago, e como diretor de políticas sociais e institucionais rurais da FAO, em Roma. E, como eu já disse, o Antônio é conselheiro aqui da Casa do Corecon São Paulo. Então, Antônio, por favor. Obrigado, Denise. Obrigado, presidente. Mais uma vez, agradeço o convite para eu coordenar essa comissão. Eu faço com muito sentido público e prazer de contribuir com o Corecon nisso. Mussi, nós já fizemos algumas lives, uma com o professor Eduardo Faiani, outra com o professor Márcio Pockmann, né? E a tua participação hoje é muito importante, inclusive porque traz a voz de uma comissão das Nações Unidas, né? Eu gostaria, Múcio, na verdade, a maioria dos economistas que fazem parte do Conselho e até do Conselho Estadual, mas também do Conselho Federal, conhece a CEPAL mais como uma escola de pensamento, né? Mas conhece pouco a CEPAL como uma comissão das Nações Unidas e diretamente ligada à Secretaria-Geral das Nações Unidas. Então, eu gostaria que você, inclusive, falasse um pouco sobre essa dimensão da CEPAL como comissão, né? Uma das comissões econômicas das Nações Unidas. Mas antes que você entre nisso, né, eu gostaria aqui de esclarecer para o nosso público que o convite ao Carlos Mussi, né, que é um funcionário das Nações Unidas e particularmente da CEPAL, já há tantos anos, né, desde 1983, é um veterano
da CEPAL, né? Esse convite ele está relacionado ao fato da CEPAL, durante muitos anos, nos anos que eu estive, nos 8 anos que eu estive na CEPAL e também nos anos posteriores, tratou do tema da igualdade, né? Nós sabemos que a América Latina é uma das regiões com maior desigualdade de renda do mundo, né? E a CEPAL fez vários documentos justamente de políticas públicas para o enfrentamento da situação de desigualdade na região. Nós sabemos também, Mussi, lembrando aqui o Fernando Feinzilber, né, que a América Latina, durante quase toda a sua história econômica, passou pelo que ele chamava do cacilheiro vazio, né, que é, vamos dizer assim, um quadrante vazio, que seria a combinação de crescimento econômico com distribuição de renda, né? Nós tivemos uma experiência deste tipo na primeira década dos anos 2000, né? E que essa experiência se esgotou, né? À medida que as economias da região não tiveram mais força, né, para manter o mesmo ritmo de crescimento. E justamente essa proposta do Big Push ambiental, né, feita pela CEPAL, é no sentido de retomar, né, esse crescimento econômico e, portanto, retomar as condições objetivas de um processo distributivo sustentável, né? Porque mais do que distribuir, é importante que a distribuição se mantenha, que ela não se desmorone na primeira crise que os países venham a passar. Então, a ideia é essa, Mussi, que você possa apresentar essa proposta da CEPAL, né, para retomar o crescimento da região, retomar uma industrialização, né, com novas bases, né, e também que esse processo seja um processo que gere os excedentes necessários para manter um crescimento distributivo sustentável. Então, Múcio, muito obrigado por participar. A palavra é sua, aí pelo tempo que você achar necessário. Muito obrigado, Antônio Prado. É um prazer estar aqui com você, com quem eu tive a honra de trabalhar por tantos anos. Mas primeiro eu queria agradecer ao Corecon de São Paulo, ao Dr. Pedro, seu presidente, pelo convite, pela iniciativa de realizar esses debates e ter a oportunidade de ter como conselheiro o Prado, que é um especialista e não diria especialista, ele é um promotor dos estudos sobre desigualdades. Ele, junto com a secretária executiva, então, inverteram um pouco, quer dizer, era a hora da igualdade, ou seja, de como o Prado bem colocou que os primeiros frutos, os primeiros pontos dentro do Casileiro Vazio apareciam nos anos 2000 e como sustentá-los, mas principalmente não era apenas uma questão, se o Prado me permite, somente econômica, era uma questão de acesso a direitos, né? E isso foi importante para dar a ideia de igualdade, ou seja, todos temos direitos a buscar nossa melhoria, a ter acesso aos programas públicos, aos programas de transferência de renda, toda a proteção social e a iniciativa de empreender, né? Então, eu acho que o Prado foi fundamental para isso e espero, Pedro, aí como presidente do Corecon, eu vou fazer um lobby dos seus colegas lá do Maranhão que já me buscaram para o COFECON, e eu creio que é outubro ou setembro desse ano, né? Novembro. Bem, o senhor estava em multa. O Congresso Brasileiro de Economia do dia 7 ao dia 9 de novembro. Então, se não me engano, é o principal encontro do COFECON, né, desse congresso, e oxalá que até certamente o Corecon vai
de São Paulo vai ter uma participação atuante e creio que o tema desigualdade vai estar bem nítido nesse congresso. Bem, então, primeiro, a pedido aí do Prado, um pouco de o que é a CEPAL, né? O que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. É uma das 5 comissões regionais da ONU, que começaram a ser criados no pós-guerra, com o objetivo de apoiar a reconstrução dos países atingidos pela guerra. A primeira foi a da Europa. Até um dia a gente pode ter, se tiver um grupo de história econômica, poderíamos conversar, porque a comissão foi criada da Europa, foi criada para fazer a reconstrução, mas como ela tinha os países socialistas, né, os americanos, quando lançaram o Marshall, preferiram criar sua própria instituição, que hoje é a OCDE, né? Então, já começa, dentro do multilateralismo, o jogo de poder entre os 5 países com veto, vamos dizer assim, da segurança nacional. Depois, a CEPAL, que foi um esforço muito grande. A ideia era que seria temporária e que a OEA iria tocar um pouco mais isso. Mas, graças à intervenção do Brasil e de outros países, especialmente na reunião de Quintandinha, em 54, a CEPAL consolidou-se. Claro, também eu não posso esquecer do grande trabalho que Prebes e Furtado fizeram naquela época para mostrar a necessidade de um pensamento latino-americano sobre seu desenvolvimento, né? A CEPAL, como o Prado disse, ficou notória assim pelos seus trabalhos sobre sua linha de pensamento, que nós que somos funcionários, e o Prado foi um exemplo disso, prezamos muito por essa herança bendita do que Prebes, Furtado, até outros, Fernando Henrique Cardoso e outros que tiveram pela CEPAL, José Serra, puderam deixar lá, Maria Conceição Tavares, etc. Né? Então, a boa parte do pensamento cepalino tem uma grande contribuição brasileira e Prado foi talvez um dos últimos grandes contribuintes para isso, né? A CEPAL, ela tenta, a cada 2 anos, como o Prado bem conhece, colocar uma posição sobre suas propostas, né? O Hora da Igualdade foi 2010, né? E depois teve a trilogia dos outros 2 documentos. E o último também, que foi lançado ano passado, que é a Ineficiência da Desigualdade, né? Que também mostra como a própria desigualdade atrapalha a possibilidade de ganho de produtividade, crescimento de um país da região, né? Estamos, assim, continuando com esse empenho, e a CEPAL tem, vamos dizer, vários instrumentos, os setores, para tentar descer essas propostas a proposições políticas, a mecanismos de política econômica, mensuração, etc. Um exemplo é o próprio os trabalhos do próprio Feinsilver, né, que ele, além de analisar a produtividade, o comércio exterior, etc., ele começou a se indagar sobre distribuição de renda. Quer dizer, que já vinha dentro do debate da CEPAL nos anos 80, levado pelo Pedro Sainz, inicialmente com a discussão de pobreza e depois a própria desigualdade. É bom lembrar que também aqui no Brasil, nos anos final dos anos 70, anos 80, teve um grande debate sobre desigualdade, né? O Fischler versus Langoni, o que seria o trickle-down, etc. Então, o que o Prado e a Alice, especialmente o Prado, eles transformaram, vamos dizer, esses cálculos, metodologia de pobreza, desigualdade, e se você, bem, os colegas aí economistas sabem que a gente também poderia ter toda uma série sobre como calcular a pobreza, como calcular a desigualdade. O Gini é uma equação simples, mas o que você vai considerar, qual é a cobertura, se é salário individual, renda família, né, domicílio, etc. Você pode fazer vários tipos de
análises desses indicadores, né? Tanto assim que no final dos anos 80 tem uma publicação regular, no qual também o Prado, como secretário executivo adjunto, eu acho que tinha um carinho especial, também por causa que, na época dele, foi uma brasileira que liderou esse processo, a Laís Abramo, que agora é a nossa secretária nacional de cuidados aqui do governo brasileiro, né? Que é o Panorama Social, que eu recomendo, está no site da CEPAL, onde sempre tem, vamos dizer, os últimos dados de pobreza, desigualdade, sobre diferentes formas de cálculo, etc. Tem a evolução, tem um pouco, bem, os exercícios de comparação entre países, análise de políticas que impactaram isso, e, claro, sempre o resumo do impacto macroeconômico, né? Mas também o interessante nos panoramas, no panorama social e outros, o que nós chamamos de flagships, os nossos relatórios básicos da CEPAL, sempre tem um outro tema. E desse último ano foi educação. Já estamos muito preocupados sobre a evolução da educação na região, com o Covid, com os anos que que as escolas ficaram paradas no Brasil, né, as mesas, etc. E isso está em vários países da região. E como nós vamos conseguir superar e os impactos disso, dado que, bem, sempre dentro de qualquer análise de desigualdade, o tema educacional aparece firmemente, além de outros pontos, né? Temos também e aí é importante que vocês explorem o site do Prado, eu vou dizer do Prado, porque o Prado batalhou muito para modernizar o site da CEPAL e foi um grande agente para isso, né, com as limitações de recursos que nós tínhamos na época. Temos o CEPAL-Stat, que é a base de dados da CEPAL. Estamos tentando cada vez mais chegar mais friendly user. Um dia, se você puder entrar lá, ver se melhoramos ou pioramos o CEPAL-Stat. Estamos com exercício de georreferenciado, estamos tentando chegar um pouco mais na vanguarda. E ali vocês têm todos os dados da CEPAL em termos de pesquisas de domicílios, censos, etc., no qual vocês podem fazer seus estudos e seus relatórios, né? Um outro grande instrumento disponível na CEPAL é o repositório da CEPAL, que tem praticamente todas as publicações desde 1948. O Corecon aí está fazendo 70 anos, nós estamos agora fazendo 75 anos. Então, somos, como seria, setentários ou algo assim, né? Septuagenários, né? Então, as nossas instituições, portanto, temos o repositório com praticamente isso também. Eu tenho que reconhecer o grande trabalho que o Prado fez assim, não sei se é formiga ou foi formiga mesmo, porque ele foi em cada um, esforçou tudo para ser digitalizado, né? E temos as outras divisões, né? Divisão de gênero, que tem sido bem interessante em termos de produção de informação, dados, estudos, especialmente o aspecto de renda e a desigualdade, as assimetrias no mercado de trabalho de mulheres. Temos a nossa divisão de desenvolvimento social, que faz os estudos sobre desigualdade, basicamente, incluindo saúde, outros. Aí temos também um produto da época do Prado, que foi a matriz das desigualdades, né? Que é uma matriz bem interessante que você cruza características, assimetrias possíveis da desigualdade com faixa etárias, raça, etnias, e você vai identificando políticas para esses diferentes grupos, seja por características de inserção no mercado de trabalho ou de acesso a políticas públicas, e também por faixa etária. Eu até vou propor aqui
Vou colocar aqui algo interessante para não esquecermos quando falarmos de desigualdade e pobreza. Temos as divisões de estatística, né, que hospeda o CEPAL-STAT, mas também tem o Conselho Nacional, Conferência Regional, desculpe, de Estatística da região. Então, é ali que nós fazemos, vamos dizer, um certo consenso da CEPAL, junto com os IBGEs dos diferentes países, em termos de normatização de censo, perguntas, estudos, novas formas de pesquisar, etc. Né? Então, agora, com Oxalá terminando o ciclo brasileiro, eu acho que aí fecha dos grandes países da região o censo e isso vai poder nos dar isso. Outra divisão importante é mais conhecida como o Centro Latino-Americano de Demografia, que nos últimos anos, além das projeções de população que eles fazem, e alerto muito aos colegas que se há como fazer, vamos dizer, se te perguntarem como fazer uma tentativa de um planejamento de longo prazo para o Brasil, ou para a sociedade, ou algo assim, eu digo que são dois fatores que nós temos algum conhecimento para esse longo prazo. Né? Um é a demografia, né? Ou seja, de como estaremos daqui a 50, 60, 100 anos. A demografia permite esses cenários com uma certa viabilidade, uma certa verdade neles, né? E aí, no caso brasileiro, a CEPAL prevê uma diminuição da população até 2100, talvez sejamos 30 milhões ou mais pessoas a menos que temos hoje, e isso você pode, a partir disso, fazer uma distribuição regional disso, e os cenários de mudança de clima, né? Que também vão impactar a resiliência de infraestrutura, o movimento de população, empregos e oportunidades. Ou seja, esses dois temas estão muito ligados à CEPAL. Então, voltando ao CELAD, além da questão de população específica, ou geral, vamos dizer, você tem os estudos sobre faixas etárias, o envelhecimento da região, que está um pouco ligado ao que eu acabei de falar, e as políticas para isso. As questões de geração, ou seja, o que cada geração está deixando um pouco para as anteriores, e a questão de raças e etnias, que também tem que reconhecer o trabalho do Prado, junto com a Laís, de incentivar o estudo de afrodescendentes, né, além dos estudos já mais antigos de indígenas, especialmente nos Andes, no Chile e outros países dos andinos. Né? Temos a Divisão de Desenvolvimento Econômico, que tem seus principais flagships, o Estúdio Econômico, quer dizer, é uma publicação que já tem quase 75 anos, né? Ela é de 49, né? E continua sobre os estados dos vários países e principalmente da região. Quais são, não só a conjuntura, mas os desafios econômicos. Um tema recorrente que, infelizmente, temos que levantar, e o Prado já colocou, da reversão que temos recentemente na região, que é a questão do crescimento. Sem investimento não se cresce. E por que não se investe? E isso vai ser um ponto importante para a minha exposição sobre o grande impulso, ou Big Push. Né? E temos outras divisões de desenvolvimento sustentável, que nos ajuda nesse cenário de longo prazo de mudanças climáticas e, atualmente, também um esforço que começou com o Prado e a Alice em 2012, na Rio+20, que é o Acordo de Escazú. É um acordo de proteção e de transparência nas questões ambientais e de proteção especialmente para os defensores do meio ambiente. É o primeiro acordo regional do mundo sobre esse aspecto de proteção jurídica, física, vamos dizer assim, dos defensores do meio ambiente. O Brasil assinou inicialmente em 2018, mas somente há 2 semanas atrás, o presidente Lula encaminhou ao Senado Federal para ser aprovado.
né, ser referendado. E oxalá que consigamos fazer essa aprovação, né? A ministra Marina Silva até foi para a segunda reunião da COP, né, das partes do Acordo de Escazú, que foi na Argentina mês passado, e colocou o compromisso dentro do que é possível do governo brasileiro de que o Senado venha aprovar, né? E, bem, temos o ILPES, que é também a área de capacitação, e também está liderando toda a questão de governança, de governo digital, etc., né? Temos a divisão de recursos naturais, que está trabalhando muito com a questão de água, energia, petróleo, né? E está, bem, justamente o tema maior agora, recentemente, teve a reunião, né, a Conferência Mundial de Água, e nós participamos, e água é um problema. Bem, brasileiros já viram recentemente o que é isso, o que pode ser, mas é uma grande ameaça para as grandes cidades andinas. Santiago já está com um problema sério já há muitos anos, e nos últimos 3, 4 anos a seca ainda ficou pior e a questão de água está cada vez mais urgente, né? Bem, esses são alguns dos exemplos. A CEPAL também tem 2 subsedes no Caribe, né? Que cuida dos temas caribenhos, e tem, se o Prado também me permite, tem um grande desafio agora: o que fazer com a Guiana, ou o que podemos ajudar a Guiana. A Guiana tem tido taxas de crescimento de 47%, 50% anual de PIB, isso tudo graças ao petróleo que está sendo descoberto, e que agora começa a chegar aos temas brasileiros com essa recente controvérsia sobre a exploração lá no Amapá de petróleo, né, pela Petrobras, né? E temos a subsede do México e América Central, e aí temos todas as questões do México em si, né, de suas estratégias de crescimento, as transformações que o presidente AMLO está fazendo lá, e está, por exemplo, começando uma política de salários mínimos em incrementos reais, né, algo que também o Prado colocou já desde a época do Diese, né, e depois analisou na CEPAL, né? E temos os escritórios nacionais, né, que Buenos Aires, Montevidéu, Bogotá, Brasília, onde eu sou o diretor, e Washington, que é um tipo de um escritório de liaison com as instituições financeiras e políticas sediadas em Washington, né? OEA, Banco Mundial, BID, etc. Bem, essa é uma visão, sim, geral, ou seja, um pouco, porque ainda prezamos o termo de sermos um think tank, ou seja, queremos colocar novas ideias em discussão, mas também temos a CEPAL o mandato de, primeiro, coletar as informações da região, analisá-las e apresentá-las aos países membros, né? E temos também todo esse esforço de assistência técnica, né, e também não posso deixar de esquecer da Agenda 2030, os ODS, que cabe à CEPAL fazer o monitoramento de como a região está implementando. Aliás, recomendo o Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável. Acho que começou já com você, Prado, acho que sim. Já estamos na 6ª reunião, e todo ano tem uma publicação que é bem legal, porque ela traz assim um dashboard, um quadro, mostrando como está a evolução dos ODS, dos indicadores, etc., na região. Claro que o último foi assim, acho que um filho não gostaria de apresentar para o pai o resultado que deu das notas, né? Porque foram muitas notas vermelhas em termos de como a região parou ou voltou atrás em vários desses indicadores, né? É algo muito importante. Mas, bem,
eu estava falando que também queremos propor ideias. Ah, Em 2016, né, o Prado já tinha colocado uma ideia de como ver a sustentabilidade ambiental, mas principalmente houve uma discussão de sair apenas da sustentabilidade, ou seja, de talvez retomar a sustentabilidade nos seus três pilares. Ou seja, o grande impulso hoje, nós colocamos aqui apenas o tema para a sustentabilidade e chamamos a atenção para os três pilares, econômico, social e ambiental, né? Ah, eu vou colocar aqui a minha apresentação, espero que funcione. Por isso que, atualmente, nós já colocamos a ideia de um grande impulso para a sustentabilidade, né? Por que, como eu disse, por que a sustentabilidade? Porque ela envolve muito mais que a questão ambiental. Se você for googar a palavra sustentabilidade, vai aparecer questões de meio ambiente, mas vai aparecer muita questão de finanças. O quanto nós estamos hoje em dia envolvidos com essa discussão de arcabouço fiscal e sustentabilidade da dívida. Quanto estamos vendo a região com várias crises políticas e a questão da sustentabilidade, do reforço da democracia, né? Como estamos vendo a sustentabilidade dos direitos humanos. Então, a palavra sustentabilidade, pelo menos como nós estamos vendo, está muito mais do que só a questão ambiental, né? Bem, e isso se deve que, se formos pensar antes da pandemia, a insustentabilidade era a antiga normalidade. Ou seja, já havia nesses três pilares sinais de que estavam com fragilidades, né, com quebras, né, em seus nessa, vamos dizer, normalidade falsa. E a pandemia, em parte, apenas até transpareceu muitas dessas questões e, e hoje estamos já vendo que estamos numa situação de muita insustentabilidade, qualquer que seja um dos três pilares, né? Primeiro, algo que foi que é sintomático, eu acho que nenhum bom economista latino-americano não pode começar qualquer discussão sobre o desenvolvimento da região sem falar da, da, da caída, da queda das nossas taxas de crescimento, né? Ou seja, por que a região não consegue ou voltar ou não ter capacidade de crescer pelo menos, vamos dizer, seus 4, 5, 6% e ficam muitas vezes limitados à região em cerca de 2 ou 3%, e o Brasil e outros países grandes a 1%, ou países grandes que tiveram grandes recessões, né? E o consequente resultado disso é que estamos ficando para trás, né? Ou seja, as demais regiões estão nos igualando. Isso aqui era até 2019, antes da pandemia, mas a África está tendo uma recuperação melhor que a nossa pós-pandêmica, e ainda que a Ásia, a China tenha decrescido, a Índia está crescendo mais, né? Os países, outros países do Oriente Médio e Ásia Meridional também estão com performance melhor que a nossa. Ou seja, infelizmente, se formos pegar um dos lemas da Agenda 2030 e os ODS, é não deixar ninguém para trás. Infelizmente, isso pode estar sendo aplicado para a região como um todo, ou seja, não podemos deixar a região para trás. Bem, a Covid, como eu disse, ela fez uma ampliação das brechas, das lacunas estruturais de desenvolvimento, a taxa de variação do PIB, né, especialmente o ano de 2020, com números recordes, né? Se não houvessem os programas de transferência de renda
a pobreza seria muito maior, e aí entra muito, vamos dizer, aquele aspecto que o Prado disse, de resposta de políticas públicas, de intervenção, o papel do Estado, né? Então, depois no final eu tento trazer os números mais recentes, porque esses dados estão até 2019, 2020. 21 e 22 foram anos. Não, 21 foi um ano muito interessante, depois, se formos falar de desigualdade e pobreza, ele acentua ainda mais. E se você se lembra, até para o caso brasileiro, toda aquela discussão continua com os mecanismos de transferência, diminui, interrompe, volta, né? O que aconteceu no Brasil, pelo menos em 21, foi muito parecido a outros países que ficaram incertos sobre quanto poderiam ter de espaço fiscal para continuar os seus programas de renda. 22 já é uma outra história. E também em 21 você tinha uma inflação crescente, que corroía ainda mais o poder de compra dos mais pobres, especialmente no item alimentação. 22 já começa com a permanência, os aumentos, transferências de ingressos, por diferentes motivos, não necessariamente sobre a questão de pobreza, e a inflação, em alguns países, artificialmente ou não, começam a não acelerar mais, tá? Continua relativamente alta, mas não há aquele impacto da aceleração de corrosão imediata dos salários e dos mecanismos dos valores de transferência de renda. Também, o que fazer? Qual foi a resposta, mais ou menos, que os países desenvolvidos e outros países de renda média começaram a atuar? Eles, principalmente, foram... eu vou colocar todos, porque senão eu vou ficar até a 1 da manhã aqui explicando cada um deles e tudo. Foi reviver e ampliar os programas de iniciativas verdes que já tinham ensaiados na crise de 2008, 2009, né? Só que agora era numa magnitude cada vez maior e usando, vamos dizer, o termo ambiental, sustentabilidade ambiental, para colocar vários tipos de programas de gastos públicos, né, de investimentos e gastos públicos. Então, o Canadá, o dele era um verde emergencial para empresas grandes, para que elas possam cumprir os seus compromissos climáticos. Nos Estados Unidos, o Biden começou com esse Build Back Better, quer dizer, não só a questão da resiliência, mas, na verdade, era um esforço de atualização e modernização de uma infraestrutura que já estava caída aos pedaços nos Estados Unidos. A Costa Rica, sempre exemplar, né, estabeleceu uma estratégia nacional de bioeconomia e além de sua capacidade de produção de equipamentos médicos básicos, ela fez. O Chile também ampliou, né, aumentou a ambição dos seus compromissos climáticos e também colocou recursos para investimentos em energias limpas e eletromobilidade. Santiago, se não me engano, é a cidade latino-americana com o maior número de ônibus elétricos atualmente. A China continua com sua redução de emissões e tudo, né? A Alemanha criou um pacote de 45 bilhões de dólares para chamado Pacote para o Futuro, né? Para o uso de energias alternativas, transportes menos poluentes. A França colocou como requisito dos seus programas de financiamento a questão de cumprimento das metas das empresas.
E o New Deal da Coreia do Sul, né, foi renovado, né, em parte já era a primeira expressão, acho que Green Deal veio um pouco lá da Coreia, né, em 2008, 2009, e renovaram por mais 48 bilhões de dólares. Uma coisa que a gente tem que ficar, e a CEPAL está bem atenta a isso, é que muitas vezes esses pacotes, né, como eu citei talvez o americano, tem um certo greenwashing, ou seja, eles não são tão verdes assim. Eles, alguns casos são negativos na contribuição para a, para a redução dos impactos das mudanças de clima, outros têm posições positivas, né? Mas foram cerca de 1,8 trilhões de dólares que foram colocados nesses últimos 2, 3 anos dentro de uma, vamos dizer, de uma marca, de um brand verde, ou que eles também se coloca muito no setor privado, o ESG, né? Que também, se for pensar, é muito parecido com a ideia dos 3 pilares, né? Environmental, social e governance, né? No governance aqui sendo um pouco a questão econômica, mais de gestão das empresas. O grande pulso, né, começa um pouco essa discussão em 2016, e aí e é uma das vantagens de sermos uma escola de pensamento, um think tank de pensamento, é que nós não temos, vamos dizer, receio de voltar ao passado em ver pensamentos, propostas de várias pessoas, né? O, 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 a ideia do Big Push, né, é que há uma necessidade de aglomerar esforços, né? Quer dizer, se você quer ter um crescimento acelerado e autossustentado, não pode ser investimentos não coordenados, investimentos não associativos, investimentos que não trazem externalidades para outras decisões de investimento, ou seja, a própria ideia de crowding in e crowding out é um pouco contra essa ideia do big push, ou seja, você tem que ter uma elevação de uma quantidade mínima de investimentos, é a quantidade necessária, embora não suficiente, para um sucesso de qualquer trajetória de crescimento. Bem, e também um ponto que já o documento de 2016 colocava era uma recuperação do conceito de estilo de desenvolvimento. Não só modelo, pode-se colocar modelo, mas eu sou mais old-fashioned, prefiro voltar ao Aníbal Pinto, com a ideia de estilo de desenvolvimento, ou seja, como é que uma estratégia de desenvolvimento se dá e qual vai ser suas principais características e capacidade de sustentabilidade. A CEPAL não tem o estilo de desenvolvimento, e muito menos cabe a ela dizer para cada país qual é o estilo de desenvolvimento. Alguns colocam, a CEPAL é um modelo de substituição de importação. Não necessariamente, ou seja, a Prebes, por exemplo, também falava muito da importância da exportação, da coordenação entre os mecanismos de importação, de substituição e de exportação. Apenas que os países, cada um faz uma certa leitura dessas propostas e a implementação geralmente não é algo assim fidedigno às propostas teóricas, decorrem de fatos políticos, econômicos, sociais, que vão gerando a política econômica de cada país. Bem, então, como orientar esse debate? E aí é uma interpretação muito mais aqui do escritório da CEPAL em Brasília, não tanto, talvez, era o ponto inicial
da proposta com essas eficiências, mas o que nós queremos dizer é assim, vamos tentar organizar um debate sobre estilo de desenvolvimento. Bem, quais são os 3 requisitos que estão lá na proposta de 2016, depois aparecem outros, mas, se permite a falsa modéstia, eu acho que coube muito mais ao escritório aqui de Brasília a insistência com esse tema. Bem, se você quer discutir estilo de desenvolvimento, a primeira coisa é discutir estrutura produtiva, né? E não é à toa que se coloca o nome de Schumpeter dentro dessa eficiência. Ou seja, a diversificação produtiva com processos intensivos de conhecimento e aprendizado, e seja capaz de irradiar mudança tecnológica e inovação por toda a economia. Isso, se quisermos também substituir por algumas palavras-chave, seria produtividade, capacidades, tecnologia, o conceito schumpeteriano que você vai ter destruição e criação de novos setores, né? E recursos naturais, etc. Ou seja, o que o país pode fazer, né? E como o país quer fazer uma reindustrialização, ou o termo mais em moda agora é neoindustrialização, né? Quer ficar na produção de commodities, né? O que a sociedade, né, numa sociedade democrática e com conhecimento, né, coloca como suas prioridades, né? Seja explicitamente através de um exercício de planejamento dos setores ou pela próprios indicadores do mercado, via preços, juros, etc. Bem, todos nós aprendemos que a lei de Say, né, e os seus problemas com essa lei, né? Toda oferta não gera sua procura. Então, o segundo ponto, quando você vai discutir o que você quer fazer de desenvolvimento, de estilo de desenvolvimento, qual a sua proposta, e a demanda? Qual é a eficiência da demanda, né? É de eficiência, vai ser produção para o mercado interno, mercado externo, né? E não poderia ter outro nome além de ser uma eficiência keynesiana, porque aqui temos uma capacidade de gerenciar e de, vamos dizer, uma capacidade do Estado de influir na gestão da demanda agregada, né? E o Estado pode gerir também a nível mais micro, ou seja, via impostos, subsídios, né? Também as suas leis, as leis do mercado de trabalho, regras, etc. E a própria competição entre as empresas que estão lá na Schumpeteriana tentando se destruir ou não, né? Então, aqui a questão da demanda. Bem, aí o Prado certamente levantou esse ponto e me chamaria a atenção. Carlos, isso é apenas oferta e demanda. E o que tem de novo nisso? A novidade vem dessa terceira eficiência, a eficiência da sustentabilidade. E aí entra, aqui está um termos gerais, mas vamos pelos 3 pilares. No ambiental, a palavra que também, e desculpe se eu estou citando o Prado aqui várias vezes, mas ele foi o autor, participou de grandes desses pontos que criaram um grande impulso, e eu tenho mais do que reconhecer o trabalho dele. Que, quando falamos de sustentabilidade ambiental, temos que falar de governança ambiental. E isso, muitas vezes, hoje em dia, se esquece o que quer dizer governança ambiental. Pode ser uma governança assim, de comando e controle, de incentivos, ou seja, o que é a valorização e os impactos de médio e longo prazo no clima, etc., você tem da questão ambiental. A segunda, e aí incorpora também pontos levantados já anteriormente, era a questão da sustentabilidade, ou, vamos dizer, ou da eficiência social. Hoje em dia, e a gente vê isso todo dia em propostas, qual é o impacto social de um projeto, de um programa, de uma atividade? O que ela beneficia certo grupo, o que ela não beneficia? Ela é legítima, né? Ela tem o respaldo, tem uma preocupação
e reconhece, vamos dizer aqui, para a sustentabilidade de sua ação, ela tem que considerar a questão da inclusão social e das ações sociais, né? Um exemplo que eu sempre falo, se tiver em outras lives, desculpe, eu coloco que eu tenho um grande amigo que foi presidente da Vale, no Peru, e ele tinha mina e porto. E quando ele chegou lá, ele viu que estavam iniciando o processo de favelização nas entradas do porto da área do porto da Vale e na mina da Vale. Ou seja, aqui os mais antigos devem lembrar da questão de Jari, etc. Ou seja, há essa, ou até mesmo de Serra Dourada. Não é Serra Dourada, é outra coisa. E ele disse, olha, eu tive que agora colocar quase 40% ou 50% do meu tempo e montar toda uma estrutura para ver a questão social do projeto, do impacto social. Ainda mais que há um fundo de compensação, Peru, para essas atividades, só que, em geral, eles são tripartites, governo local, governo nacional e as empresas. Quando o governo nacional e o governo local não se entendem, não há como aprovar os projetos e apenas tem um grande consenso entre elas de culpar as empresas sobre tudo, sobre o porquê que não andam os recursos do fundo de compensação. Então, esse meu amigo teve que montar capacidades de juntar a comunidade, contatos com o governo nacional, para que os projetos e a efetiva menor favelização da região pudesse ocorrer, né? E o terceiro pilar dessa sustentabilidade, que é a viabilidade econômica, é que nós vimos que, se não é um processo que tenha a capacidade de gerar retornos, né, sejam monetários ou sociais ou tudo, mas principalmente financeiros, os projetos e a próprio estilo de desenvolvimento tende a cair. Se quisermos pensar um projeto um estilo de desenvolvimento que é autodependente de importações, isso é sustentável no médio e longo prazo? A capacidade de atrair continuamente poupança externa é possível, né? Quais são os riscos dessa vulnerabilidade externa, né? Então, é um pouco isso de fechar, se quiser. Se as duas eficiências estão me descrevendo muita questão do investimento, a decisão de investimento, a sustentabilidade econômica me traz a questão da poupança. Ou seja, os próprios projetos geram sua poupança para se financiarem, eu vou ter que fazer poupança, usar o governo com poupança governamental, com seus investimentos, ou vou me depender da poupança externa, né? Ou seja, a ideia do grande impulso, quer dizer, tem várias etapas, né? Primeiro, a construção de aspirações nacionais, no diálogo, ou seja, voltarmos a ter planejamento ou estratégias, planos setoriais, prioridades. Depois, a identificação de vocações dos países, mecanismos para responder aos desafios globais, ou seja, a importância do multilateralismo para ter essa discussão de estilo, né? E a própria tripla eficiência. Temos que ter uma coordenação ampla de políticas privadas e comunitárias sem fins lucrativos, alinhados com os pilares, né? Nacionais e subnacionais, especialmente em países federativos como nós, como fazemos o próprio processo de ações, planos, programas, fundos, utilizar os mecanismos setoriais, tributários, fiscais, regulatórios, de financiamento e de planejamento, que é algo que esperamos poder ter isso. Bem, tudo isso para gerar investimentos sustentáveis, que é o mecanismo entre o curto e o longo prazo e de transformação do estilo de desenvolvimento. Quer dizer, é um investimento e se for um investimento sustentável dentro desses critérios, você vai ter capacidade de, aos poucos, mudando, vamos dizer, a própria ação da economia e o próprio estilo de desenvolvimento, né? Então, alinhamento de políticas que cria para mobilizar investimentos
sustentáveis, complementares em escala, começa com, geralmente, infraestrutura, tecnologia, mas, principalmente, aqui a ideia de construção de capacidades tecnológicas locais, né? Ou seja, os ciclos de investimento só se permanecem, só se sustentam também se há uma sustentabilidade da tecnologia e da propriedade dessa produção, né? E, por último, quer dizer, os impactos é o crescimento da economia, um novo tipo de crescimento, vamos ter um novo ciclo de investimento, novo ciclo de incrementos de produtividade, e, oxalá, com repasses desses incrementos de produtividade para os salários e tudo, a redução alcançar as metas para nos mitigar e adaptar às mudanças climáticas, né? E principalmente, vamos dizer, é o aumento das capacidades tecnológicas e inovativas. E isso é bem CEPAL, no sentido de que, sem essa inovação, sem esse desenvolvimento tecnológico e sem a diversidade industrial, vamos continuar como continuamos há 500 anos, dependente de ciclos de commodities, de presença de clusters de capital estrangeiros usando esses recursos naturais. A tecnologia desenvolvida num outro lugar é geralmente de poupar o uso dos recursos naturais ou de substituir e nos deixar exauridos no recurso ou sem valor, né? Ou seja, a inovação é a grande variável. Nós estamos aqui justamente no escritório da CEPAL, então, assinamos um acordo com o Movimento Empresarial para a Inovação, da CNI, estamos fazendo um apoio para o próximo Congresso Internacional deles em setembro, que vai ser sobre eco-inovação. É uma ação que começamos agora, estamos correndo para ter o documento até julho, né? Portanto, a inovação é chave e, de novo, desculpe a insistência nesses termos, mas isso que acho que... E isso não quer dizer substituição de importação ou proteção tecnológica. Há vários mecanismos mais modernos de incremento. Por exemplo, também nós estamos fazendo um projeto sobre patentes verdes, né, com o INPE e com a OMP, né, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, e com os recursos do Euroclima+, da União Europeia. E estamos trazendo, vamos dizer, a vanguarda das tecnologias verdes para que os examinadores tenham capacidade de conhecer e aprovar mais rápido a implementação de tecnologias verdes, quer dizer, a patente e a implementação de tecnologias verdes na região. Em síntese, os estilos de desenvolvimento que nós temos até hoje são insustentáveis. Ficarmos parados, a inação tende a agravar os problemas industriais de desenvolvimento, e os investimentos sustentáveis, que é via essa ideia do big push, do grande pulso para a sustentabilidade, tem um potencial de transformar estilos de desenvolvimento para aqueles que a sociedade coloca como suas prioridades. Bem, aqui temos o Prado também sempre incentivou os comerciais nossos, né, nos livros, etc. E muito obrigado. Eu tinha alguns números aqui, mas eu acho que eu já me estendi muito e a Denise já está fazendo uma cara assim, meio preocupada da extensão do tempo. Então, eu não quero me estender. Muito obrigado de novo ao Corecon São Paulo e ao Prado. Estou pronto aqui para qualquer pergunta ou comentário do Prado e do Dr. Pedro, do presidente Pedro. Ok, Mussi, agradeço pela sua apresentação, primeiro sobre a CEPAL, né? Eu, nesses anos de volta ao Brasil, né, eu percebi que os nossos colegas conhecem o pensamento da CEPAL, a Escola do Pensamento Cepalino, né? Mas pouco conhecem a CEPAL como comissão econômica, que tem uma função de formular políticas públicas, de assessorar os países
em seus projetos nacionais de desenvolvimento, no seu planejamento, enfim, das suas políticas públicas em geral, seja ela da área ambiental, fiscal, social, etc. Né? Então, eu acho muito importante trazer esse tema, né? A minha presença na CEPAL, como vice da CEPAL, né? ela foi importante para o Brasil, no sentido de que foi a primeira vez que um brasileiro assumiu, né, um cargo como esse na CEPAL. Tivemos diretores, né, mas não chegamos a ter um vice e ainda não chegamos a ter um secretário, né, Múcio? Espero que o Brasil possa ter um secretário executivo na CEPAL. O debate que você colocou, eu acabei de ver algumas notas sobre a visita do Klaus Schwab, né, do Fórum Econômico Mundial, visita que ele fez ao Brasil, e que ele diz que o Brasil pode se tornar uma potência ecológica, né? Eu acho que muito a partir desta visão que você colocou, que nós temos um espaço muito grande de desenvolvimento na área de transição energética, por exemplo, né? Isso já está sendo feito, mas isso poderia se ampliar significativamente, né? E também na exploração sustentável, né, dos recursos naturais que nós temos. Um dos temas que eu levei para a CEPAL, quando eu estava lá, era o da governança de recursos naturais, né, Múcio? Isso por conta de um texto do Celso Furtado, né, O Mito do Desenvolvimento, porque o Celso Furtado já chamava a atenção nesse texto, né, do problema que nós poderíamos ter pelo fato da América Latina como um todo e do Brasil em particular, de nós importarmos um padrão de consumo, né, mas não termos a capacidade industrial de produzir esses bens de consumo que esse padrão importado comportava, né? Esse é um problema que continua presente, né? E naquele momento ele chamava também a atenção que o consumo de recursos naturais para produzir aquele padrão de consumo era muito grande e se fosse expandido em nível universal, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, a situação ficaria extremamente difícil. A verdade é que ficou extremamente difícil, mas alguns países levaram adiante os seus projetos sem olhar esta dimensão, né? E agora nós estamos vivendo uma crise ambiental grave, né? Agora, de fato, o Brasil tem um papel importante aí, e mais adiante talvez seria o caso de você comentar, né? Porque quando você fala de eficiência schumpeteriana, né, nós estamos falando de inovações de várias naturezas, né? Inovações tecnológicas, de processos organizacionais, de mercado, enfim, de materiais, né? Eu tenho visto muito pesquisas de transformação de materiais descartados em processos industriais atuais que podem ser realmente extremamente ricos, geradores de valor adicionado, etc. Por exemplo, é o caso de produzir papel com palha de cana, né? E assim por diante, existe ou microcelulose, etc., né? Coisas que nós poderíamos explorar bastante, e a Universidade de São Carlos fez um estudo sobre esse tipo, né, específico de investimento, e certamente a Embrapa também tem estudos, né?
Quer dizer, nós temos um caminho longo, mas isso está ligado à eficiência schumpeteriana, né? Mas não ocorrerá sem um esforço coletivo e, como você bem disse, quer dizer, o Big Push significa um bloco de investimentos. A gente fala de bloco de investimentos desde a época do Juscelino Kubitschek, né? E, na verdade, aquele bloco de investimentos funcionou. De fato, resultou, né, na criação de uma indústria de bens duráveis significativa e como nós bem sabemos, né? Quer dizer, o bloco de investimentos é fundamental. Não basta fazer coisas pipocadas, projetos pilotos, a soma de projetos pilotos não levará a nada. Eu vi isso claramente quando eu estive na FAO, em relação à África, né? Lamentavelmente, a União Europeia gasta centenas de milhões em projetos pilotos na África. Nenhum deles tem escala, né? E eu fiz um estudo específico sobre geração de emprego na África subsaariana, né? Lamentavelmente, as organizações internacionais propõem, né, medidas que não são de geração de emprego, né? São passivas, são medidas de treinamento, coisas dessa natureza, né? Mas não de eficiência keynesiana, como você está falando, quer dizer, de gerar demanda, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, só levantando, quer dizer, esse tema está na mesa hoje em dia, né? Eu vejo que o Pedro está com a mão levantada, né? Nós já temos pouco tempo, né? Talvez seja o caso, depois do Mussi fazer um fecho aí com essa provocação que eu fiz e com mais aqui o Pedro possa vir a agregar. Quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente fica angustiado para saber assim, quando isso vai acontecer, né? Porque a gente fica pensando assim, quais são as forças sociais, porque os economistas podem propor soluções técnicas, podem estudar, podem pensar, por exemplo, naquilo que você mais destacou como uma grande oportunidade, que é a inovação. E a pergunta que forças sociais ou que forças políticas precisam agir para que as coisas mudem? Porque a gente sabe que também tudo isso que nós estamos vendo, de subdesenvolvimento, de dificuldades, ela tem também uma noção política, né? Ela também tem uma face política. Os economistas propõem, mas é preciso fazer, né? Dizia Karl Marx, eu não sou marxista, mas Karl Marx dizia que até agora, como é que chama? Pensar o mundo, agora é questão de transformar o mundo, né? Então tem as duas coisas, pensar o mundo e transformar o mundo. Eu fico um pouco angustiado com isso, mas eu acho que se eu não vir, não tem problema, mas tem que estar andando essa coisa para melhorar, diminuir a desigualdade social. Então, a pergunta é mais assim, o que é necessário, além de nós, economistas, para que a gente consiga fazer com que a desigualdade seja reduzida em patamares razoáveis? Muito obrigado aí pela pergunta, presidente Pedro, e os comentários do Prado. Vou direto na pergunta do presidente Pedro. Não é só a resposta não seria só para uma pergunta de milhões de dólares, mas de trilhões de dólares, como o Biden tenta responder com o plano fiscal dele, né? De tentar diminuir essa desigualdade, pelo menos numa noção de reduzir o 1% e os ricos, né? Mas você bem colocou, quer dizer, isso só ocorre num quadro de condições políticas, né? Que levam a um certo consenso, uma certa maioria que legitimiza essas ações, né? Bem, primeiro a gente sempre tem que lembrar que a origem do estudo da economia era a economia política, né? E ainda que a gente era grandes analistas no passado da economia política, tentando identificar as diferentes expressões políticas e os resultados, né? Hoje nós temos que ser muito mais atuantes em termos de propostas ou de levar o debate para a sociedade, como o Corecon, o Cofecon tentam. E eu acho que um divisor de águas disso, posso estar simplificando, é um pouco o trabalho do Piketty
e de como a mainstream economia está levando a sério esses dois temas, né? O, Esses dias agora saíram dois prêmios, aquela medalha para o jovem economista, PhD, foi um professor de Berkeley que escreve sobre desigualdade, né? E uma outra, eu vou pegar aqui o nome, um outro foi um espanhol que escreve sobre meio ambiente para um outro grande prêmio economista. Deixa eu pegar aqui os nomes para que as pessoas possam. O, o economista de Berkeley é Gabriel Zucman, né? Ele tem como requisito da placa, ele tem menos de 40 anos, né? E o economista que ganhou o prêmio sobre sua obra em, em questões de desenvolvimento sustentável foi o Martínez Aller, de Barcelona, né? Ou seja, os temas de desigualdade e meio ambiente se tornam algo que é mainstream e que há respaldo dentro dos cenários políticos, seja a questão da desigualdade, no caso dos políticos democratas mais à esquerda, o próprio bem, o PT aqui, os governos do presidente Lula demonstraram muito essa preocupação e ele volta a ter essa questão de relacionar não somente a redução da pobreza, mas a atuação na desigualdade. A gente sempre tem que diferenciar isso. Uma ação sobre redução de pobreza, que vai ter alguns impactos de desigualdade, mas a desigualdade é muito mais ampla, como a própria matriz da desigualdade da CEPAL tenta mostrar, né? E a questão do meio ambiente, porque é uma questão de assimetrias no mundo inteiro. Quer dizer, a ideia de responsabilidades compartidas que o Brasil sempre levantou é um pouco isso. Há uma desigualdade sobre os impactos que os países fazem sobre o meio ambiente e qual será a contribuição para mitigar e adaptá-los, como o senhor bem falou. Então, tudo isso, assim, se o Prado me permite, há um ditado aqui, mais ou menos, que dizem que os economistas da ONU são os diplomatas dos economistas e somos também somos os economistas dos diplomatas. Então, eu tenho esse viés de talvez tentar ser bem otimista e esperançoso no desenvolvimento das relações entre os países e entre as sociedades. Então, a desigualdade é algo que nós temos como missão como economista e até como missão do Estado. Muitos esquecem que o próprio Musgrave, que é o pai das finanças públicas, né, que de toda análise hoje em dia, que até está por trás assim, da teoria inicial de arcabouço fiscal, etc., coloca como a terceira maior função do Estado a ação de distribuição, de diminuir as desigualdades. Isso escrito em 1958, né? Então, são 65 anos que estamos, e só agora estamos vendo os países desenvolvidos fazendo isso. Sobre a questão do Prado, é verdade. Como conseguimos fazer essas eficiências funcionarem, né? Como trazer uma coordenação entre elas, como também as perguntas, como você bem colocou, pode ser não só demanda e oferta, porque a resolução do modelo as duas curvas, mas aquilo você não é quase aquilo que você só observa. Então, literalmente, então você tem que tentar fazer o modelo completo. Então, bem, isso, ceteris paribus, como nós economistas gostaríamos de fazer, eu acho que as pessoas não têm mais paciência para ceteris paribus, né? Então, esse é o nosso desafio aí na questão do grande impulso, né? De buscar essa coordenação,
buscar identificar externalidades positivas e negativas. Por exemplo, nós fizemos um estudo com o Diese, a partir que em 2019 nós fizemos uma chamada para investimentos sustentáveis no Brasil. Montamos uma classificação, um grupo de, entre aspas, jurados para analisar as 3 eficiências e chegamos a cerca de 65, 70 projetos sustentáveis das mais diferentes características. Muito também com essa questão de a gente tentando evitar essa questão dos projetos pilotos, que nós convivemos muito aqui nas Nações Unidas com as agências, fundos e programas, né? E a partir desses investimentos, nós começamos a colocar perguntas sobre essa base de dados. Uma foi sobre gênero e os empregos verdes. E o que nós encontramos é que o emprego verde é ainda muito masculino, com pouca participação feminina. Porque são energias alternativas, pesquisa, implementação de torres eólicas, etc., né? Então, esse é um ponto que a gente tem que começar a desmistificar. Por exemplo, empregos verdes não necessariamente vão ser empregos que vão reduzir a desigualdade de gênero. O outro nós pegamos o Diese e jogamos também esse conjunto de empresas e iniciativas para análise do Diese. Bem, o Diese teve vamos dizer, certo desafio, porque são setores muito diferentes, mas o resultado assim básico é que não há como escapar da heterogeneidade estrutural nesses projetos, né? Ou seja, você tem projetos que têm grande capacidade de produtividade verde, outros têm produtividade verde, mas são muito inferiores, ou seja, tem um gap tradicional da heterogeneidade estrutural do Anibo ou do IFANT, né? E nós perdemos aí na Covid, né? Então, é um pouco isso. Mas são esses pontos. Desculpe aí se não consegui responder tudo de imediato. Múcio, não, acho muito interessante esse relato que você trouxe, inclusive desses projetos, né, que tem potencial, né? Agora, o Pedro traz uma questão que é fundamental, e os dados que você trouxe, Múcio, começam a mostrar algumas coisas, né? Quer dizer, há alguns anos, né, nada do que você mostrou aí, de, os países desenvolvidos colocando, os Estados Unidos colocando 2 trilhões de dólares, né, num projeto de reshoring, né, com tecnologias ambientais sustentáveis, né, com a Europa colocando 700 bilhões de euros também em programas da mesma natureza, né? Canadá, Coreia, né? Todos eles se mobilizando, né? E o Estado tentando coordenar, né, as ações, né? A coisa da infraestrutura norte-americana é inacreditável, né? Você quantos quilômetros de trem de alta velocidade você tem nos Estados Unidos, né? Nenhum, né? Quer dizer, uma infraestrutura absolutamente antiga, né? Isso se repete em rodovias, em pontes, né? É uma coisa inacreditável. Então, Aeroportos, né? hã? Aeroportos, ainda que estão inaugurando os novos terminais. Claro, aeroportos, né? É tudo isso. Agora, nós estamos num momento de transição energética, né? Existe oportunidade de investimento, né? O que não existe é financiamento adequado, né? Então, agora, o que nós estamos vendo também, não só
a retomada dessas iniciativas de coordenação estatal de blocos de investimento, que é disso que você está falando, né, do Big Push ambiental, né? Mas também estamos vendo uma outra coisa que era um tema basicamente de países subdesenvolvidos ou de terceiro mundo, como se dizia antigamente, já não existe mais o terceiro mundo, né? Na classificação, pelo menos, os subdesenvolvidos continuam, né? Chamados hoje de emergentes, ou de less developed countries, né? Como se gosta de dizer nas Nações Unidas. O fato é o seguinte, o fato é que desigualdade era um tema nosso, né? E agora é um tema mundial, né? É um tema mundial. Então, que esses debates de, né, de blocos de investimento venham junto com a questão da possibilidade de voltar a ter crescimentos de salário que acompanhem a produtividade, né, nos países desenvolvidos, né? E a gente sabe que nós somos influenciados ideologicamente por essas mentalidades. Quer dizer, então, agora está aí, você olha, né, o programa nos Estados Unidos, na Europa, em vários outros lugares, que são os estados dizendo, bem, algo tem que ser feito aqui, que o mercado sozinho não vai fazer. E muitos bilionários, quando a gente pega o Fórum Econômico Mundial, os bilionários têm dito, né, tem que distribuir renda e também tem que gerar empregos de melhor qualidade, né? Esse debate está aí sendo colocado pela elite financeira mundial, né? Agora, nós estamos nesse conflito que o Pedro disse, quer dizer, a CEPAL publicou um dos livros da trilogia era o Pacto para a Igualdade, né? Que era justamente uma discussão sobre as questões políticas envolvidas, da mobilização social necessária, né, para realizar determinados empreendimentos de desenvolvimento, né? No caso brasileiro, nós tivemos isso visivelmente a partir de Getúlio e Juscelino, né? E, de alguma forma, os governos militares lá, na sua forma autoritária, né, mantiveram um projeto de desenvolvimento, mantiveram algo disso, né? Isso se perdeu, na verdade, né? E não se repactuou, quer dizer, nós continuamos numa situação assim muito, vamos dizer, frágil nesse sentido. Não é no Brasil, é em todo lugar, né? Em todo lugar você vê uma divisão muito forte entre, entre uma visão convencional de economia, né, e de política, e de uma visão mais progressista, mais heterodoxa de economia e política. É nesse estado que nós estamos nesse momento, quer dizer, não existe um bloco hegemônico que chega lá e diz assim, olha, tem que fazer assim, senão nós vamos afundar, né? Esse é o desafio, de fato, né, da economia política, né, Pedro? Quer dizer, não é um desafio que nós, aqui, pobres economistas, né, podemos resolver. Isso é uma questão de política ampla, né? E que esperemos aí que se chegue a algum consenso de que há trajetórias que nos levam para o fundo, né? The race to the bottom, né, como se diz em inglês, né? E nós estamos há 3 décadas caminhando nesse sentido, né? E da corrida para o fundo. Estava pensando como traduzir isso, acho que melhor é a corrida para a sarjeta, né? Não é a corrida para o fundo, porque assim, é uma disputa para ver quem piora mais, né? As condições sociais em geral e até as condições de sustentabilidade do crescimento econômico, que é uma outra coisa que não interessa só a quem está preocupado com a dimensão social, mas com a dimensão de viabilidade das sociedades mesmo, né? Eu acho que esse nosso debate é muito importante e eu fico feliz em saber que o CONFECOM vai fazer esse debate em novembro, né?
Onde que vai ser mesmo que vocês estavam falando? Maranhão. Ah, no Maranhão. Maranhão. Já fizemos no outro, já fizemos no que foi em São Paulo, via online, fizemos o debate sobre a desigualdade em 2021. E no mês do ano passado também, em São Paulo, o Congresso Paulista de Economia, um dos temas também foi esse. Aliás, acho que o coordenou, né, Flávio? Não, essas são iniciativas fundamentais. É, é, e esse tema é um tema, como o Múcio estava dizendo, tá? Os documentos da CEPAL, né, vêm tratando disso como assim, olha, a desigualdade é disfuncional para o crescimento capitalista, né? Ele é funcional para alguns setores, né, econômicos, mas para a sociedade como um todo, para, né, a economia capitalista como um todo, não. Tem setores que esses aí realmente tiveram ganhos substantivos. Eu não sei, Denise, Pedro, como é que está o nosso tempo, né? Eu acho que já gastamos, né? Acho que já tá, a gente tem que ter assistido, né? Não apenas pelos que estão aqui, mas por aqueles que vão assistir na TV. Então é bom Isso. a gente ir encerrando. Ó, É. Mas eu sei que se os senhores pudessem, né, a gente ficaria aqui um tempão. É muito assunto. É, de fato, passou um pouquinho, mas não tem problema nenhum. A ideia, inclusive, é divulgar bastante esse vídeo depois para que outras pessoas possam assistir, né, com calma, qualquer dia, qualquer hora. Então, se quiserem fazer suas considerações finais aí, por favor, Carlos. Ok. Bem, novamente agradecer ao Corecon aí o presidente Pedro pela oportunidade e elogiar a iniciativa desses debates e da TV Economista aí com a Denise e toda a equipe dela que certamente se empenhou muito para viabilizar essa live, né? Essa gravação para o TV Economista. E também é um grande prazer e é sempre bom debater, conversar e estar com o Antônio Prado. Ele foi meu chefe durante vários anos, espero ter cumprido um pouco as tarefas que ele pedia, mas ele era um bom chefe, ele cobrava nas horas certas e fez grandes coisas para a CEPAL, né? E aproveito para também anunciar que no dia 5 de junho, o Prado falou sobre a questão de financiamento, nós vamos estar fazendo no BNDES, no Rio de Janeiro, um grande evento sobre financiamento para o Grande Impulso, né? isso é Então, importante. espero depois ter os links, etc., para vocês divulgarem. Eu agradeço muito, se puderem, e aos colegas, eventualmente, do Corecon do Rio, que possam assistir lá no BNDES, está aberto ao público, né? E segundo uma ironia, recentemente se lançou um documento falando do grande impulso, da importância do crescimento, não tanto com o nosso jargão, pelo FMI. Um board de peritos lançou esse documento. Se forem googlar Big Push FMI, ou IMF, vão aparecer, ou seja, estamos tentando entrar no mainstream. Aí foi o vínculo aí foi, por incrível que pareça, foi o Joaquim Levy que gostou um pouco dessas nossas propostas. E terminar lembrando do grande desafio que nós temos hoje, como política econômica, né? E até também questão de estilo de desenvolvimento. É um triângulo, e o Prado sempre gostava de colocar os triângulos dos desafios, que é, se você colocar na parte de cima do triângulo a taxa de crescimento necessária para diminuir drasticamente o desemprego, e nas bases, duas taxas, a taxa de crescimento plausível dentro da vulnerabilidade externa, de balanço de pagamentos, e do outro lado, a taxa máxima que você pode fazer para cumprir os acordos de emissão do Acordo de Paris, né, na região, você vai ter um grande dilema de política econômica, ou seja, de como
conciliar dentro dessa área, desse triângulo, você ter legitimidade, e aí entra muito o que o presidente Pedro falou, da política de gerenciar talvez essas três grandes metas atuais para as economias mundiais. Muito obrigado, boa noite, e de novo um grande abraço para o Prado e para o presidente Pedro, e os agradecimentos à Denise e toda a equipe dela. Imagina, a gente que agradece. Deixa eu perguntar uma coisa: é possível a gente ter acesso a essa apresentação depois para compartilhar? O WhatsApp para você. Ah, tá bom. Nós temos no site do Corecon um espaço especial dedicado a publicações, e aí a gente coloca lá e também divulga, quando a gente tiver o link da live, a gente divulga junto com a Não, apresentação. de novo, quer dizer, o Prado, até o comentário dele sobre o conhecimento da nova CEPAL, foi e ainda é um grande desafio da minha gestão aqui. Não sei quanto fui bem sucedido em uns pontos, mas também as condições políticas, muitas vezes, não nos deixavam ser tão afirmativos como desejávamos, né, na participação dos debates. Mas estamos aqui, um novo ciclo, e esperamos ter uma maior divulgação e maior conhecimento. E voltar também, principalmente, já que são os think tanks, nosso parceiro principal tem que ser a academia, além das entidades da sociedade civil que estudam e conhecem a economia, como são os conselhos regionais e o Conselho Federal de Economia. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Antônio, por favor. Um rápido comentário que é o seguinte: esse tema está na pauta, Lúcia, e como você mostrou muito bem, a CEPAL tem muito a contribuir, né? Tem muito a contribuir. Fico muito feliz que haja esse debate no BNDES, né? O BNDES é uma das principais instituições de financiamento e desenvolvimento no Brasil, né? E eu conheço bem o presidente do BNDES, trabalhei com ele, né? E certamente a CEPAL tem muito a contribuir, então essa é a sua hora, Múcio, de trazer esses subsídios da CEPAL aí para o debate nacional. Eu agradeço muito a participação aqui com a gente. Obrigado. Viu? Sim, eu queria agradecer ao Mussi, agradecer ao Prado, a Denise e aos que estão aqui, e dizer que essa preocupação vai continuar e nós temos que, de alguma forma, contribuir, fazer alguma coisa na nossa geração para que as coisas sejam diferentes. Eu espero que eu não tenha tanto insucesso na minha frase de agora, como teve Auguste Saint-Hilaire, aquele naturalista francês que no início do século XIX disse: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Nem o Brasil acabou com a saúva, nem a saúva acabou com o Brasil. Mas eu acho que a desigualdade, nesse nível que nós estamos, acaba com o Brasil. E eu espero que isso seja resolvido na medida do possível, pacificamente, mas que com certa força, né? Para que a gente possa ter um Brasil que consome, um Brasil que produz, um Brasil que dê vontade de dizer: sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro. Muito obrigado. Muito bem. Bom, muito obrigada mais uma vez. Eu queria reforçar que nós estamos gravando e esse vídeo vai ficar hospedado lá na TV Economista. Vamos divulgar para todo mundo. E a gente divulga também com o link da apresentação, tá bom? Então, obrigada, Carlos, Antônio, Pedro, obrigada aqui todo mundo. Tem recadinhos aqui de boa noite da Marina, do Renato. Muito obrigada por terem participado, tá bom? Então, boa noite a todos, boa semana. Um beijo e até a próxima.